anos, porque na verdade moro em Belo Horizonte há mais de 60 anos e abracei essa cidade como minha própria. Sou chamada de imigrante, mas eu me considero mais brasileira do que muitos brasileiros, porque fui bem recebida, cheguei aqui com 14 anos e quando terminou a guerra não sabíamos para onde iríamos. Iríamos para Israel, para Canadá, havia vários lugares que a gente pensava em ir. Mas a verdade é que nós ficamos na Europa, e eu nasci na România no ano de 1934, e meu pai trabalhava numa refinaria de petróleo que pertencia a judeus. Em 1938, quando começou a guerra, a primeira coisa, quando os alemães se aliaram à România, eles tomaram essa refinaria dos judeus e fizeram com que todos os judeus que trabalhassem nela fossem obrigados a assinar a demissão. Não que eles fossem mandados embora, mas que eles estavam se demitindo. Então, meu pai, que trabalhava lá há 17 anos, de repente se viu sem emprego e nós tivemos uma semana para sair dessa refinaria. E aí nós alugamos uma casa na cidade e daí eu vivi aí 5 anos da minha infância. Foi a minha infância de muitas boas lembranças. Consigo alcançar essa época, me lembrar que meus pais tinham uma vida muito boa, tinha empregada, tinha uma casa boa e nós tínhamos uma vida muito boa. Acontece que a partir daí minha infância acabou. Aos 5 anos acabou minha infância. Nos mudamos para a cidade e a partir daí os alemães começaram as restrições aos judeus. A primeira delas foi impor horário para sair e voltar para casa. Os judeus só podiam sair de casa depois das 9 da manhã. O que acontecia antes das 9, tudo que havia para ser vendido era vendido para todo mundo e quando os judeus chegavam não tinham para comprar pão, leite, nada. Então havia sempre um amigo que não era judeu e que comprava alguma coisa e fornecia para os judeus. A segunda coisa que aconteceu foi a obrigação de usar a estrela de Davi e o toque de recolher às 18 horas. Depois das 18 horas não podia ter judeu na rua. E em seguida, a maior parte dos homens foram para os campos de concentração. Meu pai, que tinha na ocasião 50 anos, meu irmão, que tinha 17, foram para campos de concentração e ali eles cortaram pedras para fazer estradas. Aliás, depois vinha saber que parece que os judeus todos construíram as estradas da Europa, que não foram só os romenos. Acontece que a România jamais admitiu a perseguição aos judeus. Entretanto, em 1940, houve pogroms na România, muita gente foi executada em praça pública. E o atraso era tanto que eu me considero uma pessoa muito privilegiada, que quando era criança na România, me lembro do meu pai, em 1937, trazer um patefon e um rádio a pilha Philips e colocar aquilo era uma maravilha. Não havia carro, havia apenas aquelas, como é que chama? Charrete. Isso. Então, a locomoção era de trem, era de cavalo, era de charrete. Nós tínhamos charrete à nossa disposição. Acontece que chegando na cidade, nós alugamos uma casa
na nossa casa nós recebemos muitos judeus do interior que a primeira coisa que eles fizeram, agruparam os judeus nas cidades maiores para poder controlar. E a segunda coisa foi tomar os bens dos judeus. Casas, por exemplo, o rádio foi a primeira coisa que eles tomaram. Por quê? Para que os judeus não pudessem ouvir os noticiários de fora. Então, todos os judeus foram obrigados a levar o rádio para a prefeitura para que não tivesse nenhuma notícia de fora. Então, depois tomaram os outros bens, como máquina de costura, tapetes. E quando terminou a guerra, entraram os russos. Então, como tive o privilégio, hoje eu digo privilégio, de viver no nazismo e de viver no comunismo, posso dizer que a bênção do Brasil é ser um país livre, sem... Bom, pode até ter, de um lado ou do outro, alguns que simpatizam com determinadas coisas. Mas o comunismo e o nazista são tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Os comunistas perseguem do mesmo jeito que os alemães perseguem. Quando os russos entraram na România, roubaram tudo que podiam roubar. E o comunismo nos levou a sair da România porque o regime comunista era terrível, era igualzinho o nazista. Então, nós esperamos 2 anos para reaver os bens. Como não conseguimos reaver nada, meus pais falaram, nós vamos sair da România. Aí, meus tios, que eram daqui, minha mãe tinha aqui 4 irmãos e 2 irmãs, 6 irmãos aqui no Brasil. Eles procuraram saber notícia nossa, e ao saber que estávamos vivos, eles queriam nos trazer. Mas nessa época era o Dutra, 1947-48, Dutra não permitia que o judeu daqui trouxesse os judeus da Europa. Então meus tios mandaram que nós saíssemos da Europa a qualquer custo, que ele daria um jeito de nos buscar. Então o jeito foi da gente sair fugido. Isso seria a noite toda contar para vocês, porque nós saímos da România a pé. A pé que nós saímos, andamos 36 quilômetros numa noite, pagando um guia para nos levar à Hungria. E até hoje eu tenho uma grande admiração, uma grande veneração pelos jovens de Israel, que são da Joint, a Joint que é dos Estados Unidos, e os jovens da Haganah, que nos ajudaram durante o caminho, em caminhões do exército, meninos de 20 anos, transportaram judeus pelas fronteiras afora, correndo risco de vida, andando a pé, de caminhão, levando esses judeus de lugar a lugar, quer dizer, da Hungria para a Áustria, da Áustria para a Alemanha e da Alemanha para a França. Na França nós ficamos 3 meses até conseguir vir para cá, porque o regime do Dutra não deixava judeu entrar. E meu pai entrou, até eu trouxe aqui, como técnico em petróleo. Ele tinha uma ideia que aqui no Brasil podia ser extraído petróleo e que havia petróleo na Bahia. Nesse tempo, nós viemos conhecer Belo Horizonte, isso foi em 1948. Minha mãe gostou muito do clima daqui e aqui nós ficamos. Fomos muito bem recebidos. Eu logo aprendi com 3 meses o português, mal falado, como vocês estão vendo, mas estudei no Colégio Batista e gosto dessa terra. Encontrei um moço aqui, eu casei com ele.
Juntos criamos uma família que, graças a Deus, nos dá muito orgulho. E convivemos nessa sociedade que todo mundo se dá bem. Tem uma amiga aqui que me conhece há muitos anos, que é a dona Janete Persiano, a quem eu presto homenagem porque há 40 anos ela tinha uma Kombi e ela enchia a meninada da escola e trazia para IB para assistir as preces de sexta-feira. Depois dela que eu aprendi a dirigir. Então, eu me considero mais brasileira do que muito brasileira, pelo fato que eu tenho amor a essa terra. Muito brasileiro não dá valor. Muito brasileiro não dá valor ao que é liberdade de expressão. Na Europa, se você falasse mal do governo, você ia preso. O filho era induzido a falar mal do pai para ser promovido a qualquer coisa. Então, o que acontece, a liberdade de expressão, a fraternidade, a amizade, a cooperação, a boa vontade do povo em ajudar um ao outro, isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu me considero brasileira por isso. Primeiro que vim para cá com 14 anos, tenho 60 e tantos anos de país. E segundo, porque eu amo o país por ser livre, você poder construir. Se você quer trabalhar, você trabalha, você progride. Se não quer trabalhar, você espera ganhar as coisas. Então, eu acho que trabalhando a gente consegue progredir. Então, daí que eu me considero muito brasileira. A todos vocês que tiveram paciência de me ouvir, agradeço muito. Aos meus filhos que nos dão orgulho, e ao meu querido marido, e ao Leon, a muitos que estão aqui, que me conhecem de muitos anos, meu agradecimento. A você, cuja mãe eu amo e respeito, a Flora Grimberg, a todos vocês o meu abraço. Esqueci o nome.